Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao nosso canal Thiago Gonflaro Oficial. Hoje vamos fazer um comentário aqui sobre esse jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Que jogo, hein, nação? Que jogo! Brincadeira, foi de arrancar os cabelos. Mais um jogo que seria fácil e o Flamengo vence na maior dificuldade. Mais um jogo, meu Deus do céu. Esse time faz a gente passar por cada uma sem necessidade, né, nação. Vamos falar agora sobre esse jogo, galera. O Flamengo entrou em campo, vou falar com o time praticamente titular, todo titular, praticamente. A diferença do time principal foi o quê? Ayrton Lucas entrou na direita no lugar de Varela, tendo em vista que Varela estava sem condições de jogo, entendeu? Isso aí fez um pouco a diferença. A zaga foi aquela de sempre, titular, Fabrício Bruno e Léo Pereira, o goleiro Rossi. Na lateral esquerda entrou o Vinha. O Vinha, que na minha opinião ainda não fez um bom jogo, entendeu? Quando tira Ayrton Lucas da esquerda e coloca Vinha, o Flamengo já perde ali na esquerda. Já perde na esquerda. Bota Ayrton Lucas para a direita, que não é a dele. Acaba perdendo na esquerda e na direita. Mas infelizmente, Varela está sem condição de jogo. O reserva dele também está machucado. Então nós estamos sem lateral direito. Os dois estão sem condições de jogo. Meio de campo, Érico Pulgar na cabeça de área, De La Cruz e Arrascaeta mais avançado. O Flamengo entrou em campo com ataque titular também. Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha pela ponta esquerda e Pedro Gol, né? O Gabigol não é mais gol. Hoje é Pedro Gol. O Gabigol está fora de combate, né? Infelizmente. Então, Pedro no meio ali, recebendo essa bola nos pontos para guardar. Este Atlético, galera, vinha de uma sequência de 15 vitórias, 15 jogos, na verdade, sem perder, e um tricampeonato. Apesar do Atlético Goianiense a gente achar que é um time fraco, de um nível abaixo do Flamengo, que na verdade é um time inferior ao Mengão. Porém, ele vem numa fase boa. 15 jogos sem derrota, tricampeonato estadual, foi tricampeão estadual seguido agora, entendeu? Então, é um time que poucos vão ganhar lá. Também não vai ser fácil outros times ganhar deles lá, não. Então, temos que valorizar a vitória, entendeu? Desde já, galera, peço seu like, peço que você se inscreva no canal e deixe aqui os seus comentários, entendeu? Vamos lá, nação. O jogo começou bastante equilibrado, com oportunidade para os dois lados. Um gramado ruim, porque teve um show lá na noite anterior, então, como acontece no Maracanã e outros estádios, depois do show, o gramado fica péssimo, né? Então a bola não estava rolando da melhor forma para a atração, para o jogo, né? Então fica difícil dessa forma. Jogo equilibrado, né? Aos 13 minutos do primeiro tempo, o técnico Jair Ventura, por reclamação, já foi expulso, não estava muito nervoso, falou alguma bobagem com o árbitro, teria que ver a súmula o que ele falou, mas para o árbitro expulsar ele direto, acredito que ele tenha falado algum palavrão, alguma palavra ofensiva contra a arbitragem. A arbitragem também deixou a desejar, né, nação? Pô, errou para lá, errou para cá, errou para os dois lados. Não tem nem como reclamar que ajudou um, ajudou o outro, entendeu? O lance das expulsões errou também. Para mim, esse árbitro complicou a partida desnecessária. Flamengo, com um jogo que aparentemente estava tranquilo, tornou um jogo difícil também. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o jogador lá, Alex Vinícius, fez uma falta em Pedro, numa jogada perigosa, né? Pedro ia driblando, ele já tinha saído dele em direção ao gol, ele faz uma falta em Pedro. Se não faz aquela falta, Pedro iria de cara, Pedro e o goleiro. Certamente Pedro iria guardar o gol. Praticamente ele trocou a expulsão por um gol, né? Mas mesmo assim a torcida dos caras reclamaram, todo mundo reclamou, entendeu? Ali não tem que reclamar. Se deixa Pedro ir em direção ao gol, era o gol. Então não faz a falta, pô. Não quer fazer a falta. Um jogador dribla o último homem, vai em direção ao gol. Quer o quê? Deixa ele ir, então. Pedro vai lá e guarda o gol, mas não. Faz a falta e depois o povo quer reclamar. Na minha opinião, foi merecidamente aquele cartão vermelho ali. Então aí o Flamengo já ficou com um a mais ali no finalzinho do primeiro tempo, né? Aos 46. Aos 47, logo em seguida, Pedro foi lá e bateu. Teve uma falta, né? A falta em Pedro, De La Cruz foi lá e converteu essa falta. Um golaço de falta de La Cruz aos 47 do primeiro tempo. A partir dali a gente achava que o Mengão agora vai dominar o jogo. 1 a mais, 1-0. Pô, agora acabou aquele sufoco que vinha tendo de vez em quando, mas não foi dessa forma, né? Sabemos que o Flamengo gosta de dificultar as coisas, né? Aí terminou o primeiro... Nação, então terminou o primeiro tempo 1-0 para o Flamengo, com um gol de La Cruz, golaço de falta, como já foi dito.
primeiro gol de La Cruz jogando com a camisa do Flamengo, entendeu? E os números do primeiro tempo foi o seguinte: finalizações, Atlético Goianiense 7, Flamengo 4. Finalizações defendidas, Atlético Goianiense 2, Flamengo 0. Posse de bola, Flamengo com mais posse de bola. Porém, essa posse de bola não foi transformada em finalizações, né? Posse de bola 43%, 57% para o Flamengo. Precisões do passe, Flamengo com a precisão de 83%, devido à qualidade dos seus jogadores, 78% para o Atlético Goianiense. Falta cometida, Atlético Goianiense cometeu 8 faltas ainda no primeiro tempo, contra 6 faltas do Flamengo. Depois ele reclama porque foi expulso. Os caras estavam batendo muito, nação. Impedimento, um impedimento a favor ou contra o Atlético Paranaense, um para o Flamengo. Desarma, Atlético Goianiense desarmou 4, Flamengo 3 escanteios, foram 3 escanteios contra 1 do Flamengo, ainda no primeiro tempo, né, nação. No segundo tempo, nação, o Atlético Goianiense começou melhor com um homem a menos. E o Flamengo costuma, com um homem a menos, jogar menos do que os seus adversários. Já aconteceu isso no último jogo, né? E com um homem a menos ainda, conseguiu um empate aos 17 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Luiz Fernando em cruzamento de Maguinho. Maguinho que cruzou na cabeça do atacante, esse Luiz Fernando, artilheiro do Atlético Paranaense, o cara não é bobo, entendeu? Deram a oportunidade, foi lá e guardou. Ele tem 12 gols na temporada, então o cara na temporada que começou agora, o cara já tem 12 gols, não é de bobeira, não pode dar mole. Deu mole, o cara cabeceou sozinho. Pô, ficaram olhando. Ayrton Lucas chegou atrasado, porque Ayrton Lucas não é lateral direito, ele estava na direita, deveria estar ali colado nele ali, entendeu? Aos 22 do segundo tempo, Rossi vai sair com a bola e Felipe, do Atlético Goianiense, entra na frente de Rossi para impedir a saída rápida do goleiro. Aquela situação que o goleiro tenta sair rápido, o atacante entra na frente e fica fazendo aquele zigue-zague ali para atrapalhar a saída de bola do goleiro. Aí Léo Pereira vai lá, deu mole, entendeu? Vacilou, perdeu a cabeça, deu um empurrão por trás, nas costas do atacante, tudo que o cara queria, um toque para cair dentro da área. Caiu dentro da área, é pênalti, a bola na nossa posse, a bola na mão do nosso goleiro. Léo Pereira vai lá e dá um mole desse, entendeu? Empurra o cara pelas costas dentro da área. O cara caiu, fez aquele alvoroço, aquela cena normal. Pênalti por um vacilo, né? Aí, pênalti para os caras. Shailon cobra o pênalti, mas não converte. A bola bate na trave, porém o Rossi estava nela. O Rossi foi lá no cantinho, esperou a batida, bateu o cantinho. Graças a Deus, o Flamengo manteve o resultado positivo ali ainda. Entendeu? Aí o jogo continuou aos 54 minutos do segundo tempo. Maguinho acerta uma cotovelada em Bruno Henrique dentro da área e é expulso. Os caras ainda querem reclamar. O cara subiu com o braço acima do ombro. Acima do ombro é jogo perigoso. Bateu no rosto de Bruno Henrique, que é o que? Então, muitos comentaristas falando: será que foi pênalti? Não foi pênalti? Que duvidoso. O braço tem que estar baixo, não pode estar acima do ombro. Se você está acima do ombro, pode olhar o vídeo. Entendeu? Aí correu o risco, pênalti, foi expulso, muito correto também. Reclamaram muito do juiz, mas vai falar o que dessa jogada, gente? Entendeu? Pedro bate, aí tá a diferença. Os caras tiveram um pênalti e perderam. Depois fala, gol de pênalti, mas os caras perderam. Se eles tivessem feito o gol de pênalti, dava 2-1 para eles, entendeu? Eles tinham feito um gol, foram lá, perderam o pênalti, o Mengão converteu. Pedro foi lá, fez o gol de pênalti, Flamengo 2-1. Pedro salva o Mengão, salva o dia. Uma vitória e mais um gol de Pedro, né, gente? Pedro todo jogo é gol. Todo jogo é gol. Caraca, o Pedro tá jogando muito. Tá salvando. Ele faz, a maioria dos gols do Flamengo é Pedro, gente. Que isso, o Pedro tá jogando muito. No final, terminando no segundo tempo, né, Mengão 2-1, né? O Flamengo não fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, apesar de ter um jogador a mais, sem o técnico dos caras na beirada do campo. No final do jogo ainda terminou com 2 a mais, porque esse que deu a cotovelada em Bruno Henrique também foi expulso. O Flamengo terminou com 2 jogadores a mais. O técnico deles também foi expulso, entendeu? Por isso que muita gente questionaram, na minha opinião, errado, tendo visto que eles erraram mesmo, entendeu? As faltas ocorreram. E ainda, na minha opinião, teve uma outra falta que caberia uma expulsão. Não sei se vocês recordam, não me recordo o tempo do jogo. Foi quando um jogador dele deu uma pisada nos peitos de Ayrton Lucas. Ayrton Lucas caiu, ficou um tempo caído no jogo. O árbitro foi lá, deu um simples cartão amarelo, o VAR nem chamou. No gol, nos pênaltis deles, o juiz já deu direto, não teve nem VAR. No pênalti para o Flamengo, o VAR chamou, o juiz ficou olhando, procurando o cabelo, pelo e ovo, não achou, foi lá e teve que dar o pênalti. Mas ali, nação, o juiz estava doido para anular aquele pênalti, entendeu? Por que não chamou o VAR também no pênalti dos caras?
chamou do Flamengo e ainda demorou muito. O cara, tô vendo a cotovelada, o cara dando muito cotovelada, o cara quer mais o quê? É fogo, nação. Aí no final do jogo, nação, terminou com os seguintes números aqui: 35% de posse de bola para o Atlético Goianiense, 65% para o Flamengo. Mas quem vê assim, 65% contra 35% de posse. Não foi essa superioridade toda. O Flamengo cedeu muitas chances para o Atlético Goianiense, tem que rever. Eu achei o time muito espaçado, cansado. A Arrascaeta, na minha opinião, mais um jogo muito, muito abaixo da média. Quando o garoto entrou, achei que deu aquela melhorada, achei o time meio cansado também, espaçado, entendeu? Gerson entrou no finalzinho, não teve como avaliar. Bruno Henrique entrou no segundo tempo no lugar de Everson Cebolinha, logo na virada ali eu achei que foi mais para poupar. Cebolinha não estava tão mal para isso, mas Bruno Henrique vem jogando bem, então ele 6 por meia dúzia. Os dois têm jogado bem, entendeu? No espaço, o Flamengo teve um total de 496 passes contra 241, 73% de passe certo para o Atlético Goianiense, 87% de passe para o Mengão. Passes errados, o Mengão errou 66, o Atlético também errou 66. Finalizações, o Flamengo finalizou 15 vezes contra 11 finalizações deles. O Flamengo finalizando bastante, somando já no segundo tempo, né, rapaziada? Só faltou o gol mesmo, entendeu? Para fora, no caso, o Flamengo finalizou 8, finalizou muito, mas muito para fora, né? E os caras finalizaram 5. Na trave, o Flamengo colocou uma, bloqueados, o Flamengo bloqueou 4, eles uma, pênalti, um para cada lado, porém o Flamengo converteu, eles perderam o pênalti, azar deles, escanteio 4 para cada lado, impedimento 1 para o Flamengo, 2 para eles, entendeu? Escanteios 4-4, você vê como que os números diz o equilíbrio. Essa posse de bola aí, o Flamengo teve muita possezinha ali para trás, ali, até no meio, eles fecharam, entendeu? O jogo foi equilibrado, na minha opinião foi muito equilibrado o jogo, apesar dessa posse ter muito mais posse de bola do Flamengo, o jogo foi equilibrado, total, entendeu? Total de defesa, o Flamengo defendeu 4, eles 6, desarme 6-6, faltas cometidas, Flamengo 11, eles 10, entendeu? Cartão amarelo, eles tomaram 5 cartões, o Flamengo tomou 3 amarelos e eles tomaram 3 cartões vermelhos. 3 cartões vermelhos, sendo o técnico, né? O que foi expulso com o Bruno Henrique e o que foi expulso com o Pedro, o zagueirão lá. Nação, apesar do Flamengo não ter feito um bom jogo, é importante que o Flamengo comece a temporada vencendo. A vitória vai dando moral, o time dando casca, dando condições de o time brigar pelo título. O grande Guardiola já dizia, os 8 jogos iniciais e os 8 jogos finais de um campeonato com ponto corrido definem o campeão. Então temos que valorizar essa vitória, temos que cobrar os jogadores, essa comissão técnica tem que melhorar. Não, do jeito que está o Flamengo, não pode ficar assim não, passando esse sufoco todo não. Começou bem o Carioca, estava tranquilo, agora já teve um jogo na Libertadores que não foi, ganhou, mas não convenceu, mais um jogo que vem assim não vai bem, entendeu? Aí, meu irmão, o Flamengo vai ter muitos adversários com dificuldade. Esse adversário, apesar do Atlético Goianiense estar bem, não é o adversário mais difícil que o Flamengo vai enfrentar nesse campeonato brasileiro, não. Tem muito adversário mais difícil. O Atlético Mineiro vem bem, o Atlético Paranaense vem bem, o Palmeiras também sempre um adversário difícil, entendeu? Então, vamos que vamos, nação. Diz aí, nação, o que vocês acharam do jogo? Deixa aqui os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Saudações, rubro-negro.